Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Otávio Cândido da Silva Neto e hoje eu vou apresentar um trabalho chamado de efeito da adição de sulfato de rubídio nas propriedades físicas e espectroscópicas de vidros bioativos do sistema cálcio-sódio-borato. Está aí o nome de alguns colaboradores e vou seguir então apresentando para vocês. Defeitos nos tecidos ósseos podem dar de acidentes, doenças e envelhecimento. É um problema recorrente durante toda a humanidade e tem se buscado cada vez mais alternativas mais seguras, mais viáveis para esses tratamentos. A medicina e o campo de materiais têm avançado muito nesse sentido. Uma das formas de corrigir esses problemas é a utilização de implantes artificiais bioinertes, autoenxertos, xenoenxertos e aloenxertos. E mais recentemente nós podemos destacar o uso de biovidros, que é uma classe de materiais que podem ser aplicados para a regeneração óssea e já são amplamente utilizadas em aplicações médicas e odontológicas devido à capacidade dos vidros de composições específicas terem a capacidade de formar uma fase semelhante à apatita, que é o principal mineral do osso. Diante disso, nós podemos destacar que o primeiro biovidro, chamado de Bioglass 45S5, descoberto e inventado em 1969 por Léo e Hent, ele deu início então à classe desses materiais e a partir de então novas composições começaram a ser tentadas e pesquisadas. Por quê? Esse Bioglass 45S5, a sua principal componente de formação de rede é a sílica. No entanto, ao contato com fluidos corporais simulados e fluidos fisiológicos, ele tende a formar uma camada de sílica gel que acaba então desfavorecendo uma taxa de formação rápida e de uma melhor qualidade da hidroxapatita, que é o principal, como eu falei, um dos principais componentes dos minerais, dos principais componentes que existem no osso. Uma das alternativas a esse problema é utilizar vidros que não tenham esse formador de rede, por exemplo, os vidros boratos, que têm uma taxa de degradação mais rápida que os vidros silicatos, eles têm a capacidade de regeneração de tecidos ósseos e dentários, dependendo da sua composição, e eu trago aqui então destaque dentro dessa família de vidros boratos, o vidro Canab, que é um vidro que possui cálcio, sódio e borato, uma pequena taxa de fósforo na sua composição, e essa base vítrea Canab, ela já foi estudada nessas condições voltadas para biovidros, no entanto, ainda há muito a se explorar. E aí surge a ideia de então, colocar na composição vítrea o sulfato de rubídio e, a partir de então, entender e estudar as suas propriedades, que foi o objetivo desse trabalho. Os materiais médicos utilizados, a síntese dos vidros, ele seguiu essa composição em que, para adicionar o sulfato de rubídio, foi tirado do óxido de sódio, num total de 0 a 6% em mol. O método o método de síntese foi o fusão e resfriamento, que é feito apesar dos reagentes em balança analítica, mistura em almofariz de ágata. Os reagentes são colocados em cadinho de platina e levados ao forno elétrico para a fusão. Depois disso, é feito um choque térmico em um aço de molde inoxidável e um tratamento térmico para alívio das tensões advindas desse choque térmico. A temperatura de fusão foi 1150 graus Celsius, choque térmico em 400 graus Celsius, e tratamento térmico em 450 graus Celsius por 240 minutos. As análises utilizadas para as caracterizações desses estudos de vidros boratos foram análise estrutural DRX densidade volume molar e análise vibracional de FTR, em que foi possível analisar as áreas dessas bandas geradas dos espectros de FTR. Vamos aos resultados. Nós temos aí a fotografia das amostras sintetizadas, 4 amostras vítreas, a amostra Canab base e até a concentração máxima de 6% em mol de sulfato de rubídio. O DRX dessas amostras confirma a natureza amorfa do material, sem qualquer pico estreito, e também nós podemos ver a densidade e o volume molar dos vidros estudados, em função da concentração de sulfato de rubídio. A densidade que está em preto ela aumenta em função da concentração de sulfato de rubídio e o volume molar aumenta até 4% e depois diminui para amostras de 6% em mol de sulfato de rubídio. Como vocês podem ver, esse comportamento ele não segue uma linearidade a partir entre a amostra de 4% e 6%, o que indica que a partir dentro dessa faixa pode existir uma composição crítica para mudanças estruturais na rede vítrea, provocando então maiores alterações. O FTR foi utilizado para analisar os modos vibracionais da rede vítrea, e vocês podem verificar aí nesse espectro de FTR que as bandas, o espectro
os perfis dos espectros até a morte de 4% são bem semelhantes, e a 6% realmente tem uma leve diferença, justamente devido a essa maior mudança de rede que essa taxa de composição de dopagem de sulfato de rubídio pode provocar na rede. Nesse FTIR, os FTIR revelaram vibrações das unidades BO3, BO4 e PO4, além de vibrações relacionadas aos íons cálcio, sódio e rubídio. Foram então feitas as deconvoluções desse espectro para analisar melhor, e vocês podem ver aí nesse slide todas as deconvoluções dos vírus estudados. Então foi analisado as unidades de BO4, que vocês podem verificar aí, que até 4% existe uma mudança não significativa, porque está dentro do erro, mas a partir de 6% houve uma mudança drástica na rede, com maior número de BO4. Dito isso, esses são os resultados apresentados e vamos às conclusões. Esses resultados para vidro canábico dopado com sulfato de rubídio sugerem que as diferentes concentrações de sulfato de rubídio provocam mudanças na rede vítrica que podem melhorar a dissolução desses materiais em fluidos corporais simulados, sendo estes candidatos promissores no uso de biovitros. E aí aqui alguns agradecimentos. Obrigado, pessoal.